Olá pessoal, eu sou o professor Marques Cruz. Hoje eu queria trazer aqui para vocês, não um vídeo de uma aula de matemática, física, mas uma discussão sobre uma coisa muito interessante que é o que nos motiva a estudar, que é a gente se perguntar uma coisa: por que nós estudamos? Por que nós estudamos? Recentemente eu li um livro, esse livro aqui, que é do Mário Sérgio Cortella, que fala o seguinte: o título do livro é Por que fazemos o que fazemos? E eu fiquei pensando muito sobre esse livro para a nossa área do estudo, né? Por que nós estudamos e mais, não só porque nós estudamos, por que nós estudamos o que nós estudamos especificamente. E foi pensando nisso que eu criei esse vídeo e conversar um pouquinho mais com vocês sobre essa temática. Eu queria perguntar inicialmente, né? Você já parou para pensar o porquê de estudar? Esses dias eu fiz uma pequena pesquisa no meu Facebook, Instagram e WhatsApp, perguntando a alguns colegas por que eles pensam que a gente precisa estudar, né? E assim, que especificamente que nós precisamos estudar? Será que tudo tem uma razão ou foi colocado lá pelo MEC e vai ficar dessa forma mesmo assim por ficar? Você parar para pensar o desenvolvimento da sociedade como um todo, a gente teve um período da história que nós éramos nômades, né? Então nós dependíamos das condições climáticas, ou seja, essa época aqui, tá, esse determinado local, essa região, geograficamente falando, estava adequada, possuía alimento, animais, então a gente migrava para aquele local. Depois aquele lugar já não estava mais habitável e a gente então ia para outro lugar. Só que isso foi num período da história em que nós não tínhamos muito conhecimento, né? Então, após esse período, a sociedade passou a se tornar sedentária, certo? Então, nessa saída de nômade para sedentária, nós passamos a desenvolver técnicas. E essas técnicas eram passadas de pessoa para pessoa. Ainda nós não tínhamos a escrita, né? Então a escrita ela é uma coisa muito importante, é um divisor de águas na nossa história, né? Tanto é que a história logicamente há suas polêmicas acerca dessa nomenclatura, né? Ela é dividida em pré-história e história. Pré-história seria a história antes da escrita e a história, como nós a conhecemos, é a história pós-escrita, só que isso gera uma polêmica muito grande, porque ainda hoje nós temos povos que não possuem grafia, são povos ágrafos, povos que não possuem uma escrita. E eles conseguem passar suas técnicas de geração em geração. Só que gera uma polêmica, né? Que se essas pessoas ainda vivem hoje, esses povos ágrafos, ainda vivem hoje, então eles não vivem na história. Por isso que há essa distinção aí no termo pré-história e história, mas isso é coisa que eu não sou muito habilitado a falar, tudo bem? Então, seguindo, né, a gente pode pensar que o desenvolvimento ele se deu bastante após o desenvolvimento da sociedade, após esse desenvolvimento da escrita e a possibilidade de se passar o conhecimento de uma geração para outra, porque quando o conhecimento é passado só verbalmente, muita coisa vai sendo deixada para trás, então a gente não vai conseguir passar com muita precisão aquilo que a gente deseja, né? Só passa de uma pessoa para outra, se aquela pessoa morreu, então já era, né? Então esse é um problema muito grande quando você não tem a escrita. E então, por que estudar, né? Então, foram algumas coisas que eu comecei a pensar. Eu dei uma pesquisadazinha na internet, obviamente, e achei um site, deixa eu até pegar a referência. Peguei um site que é o vestibular.com e ele traz alguns tópicos que eu achei bem interessantes de algumas razões de por que estudar. A primeira delas é o aprimoramento das habilidades interpessoais. Então, quando você começa a estudar, você consegue ter melhores habilidades interpessoais de comunicação com as outras pessoas, porque você vai conseguir desenvolver a sua linguagem com mais clareza, você vai conseguir entender o que a outra pessoa fala por causa da própria linguagem, porque você também pode ter domínio daquele conteúdo que a outra pessoa está falando. Uma outra coisa que eu achei bem interessante também foi que no site, né, ele também fala que uma das
melhorias, né, que você pode ter através do estudo, é a melhoria na sua capacidade de organização. E de fato eu concordo, né? Quando você estuda mais, você tem uma capacidade de se organizar melhor. Também o aumento da sua capacidade de interpretação, isso é importantíssimo, né? Hoje em dia a gente vive uma era que uma pessoa posta uma coisa para vender no Facebook e fala: vendo bicicleta azul por R$ 300, a marca X. Aí a pessoa pergunta no comentário qual é a marca, qual é a cor, qual é o preço, sendo que já está tudo informado. Então, o conhecimento, o estudo, ele vai trazer para a gente essa melhoria na nossa capacidade de interpretação. E também, já resumindo, o nosso aumento na capacidade também do pensamento crítico. Então é de você pensar uma determinada situação e a partir daquilo tirar uma conclusão que não está de forma muito clara, mas que você conseguiu desenvolver um pensamento e chegar àquilo ali. Então o estudo, da forma que nós temos hoje, ele pode nos possibilitar isso. Então é muito importante. No Brasil, nós temos algumas legislações que tratam sobre a educação. Na verdade, muitas legislações que tratam sobre isso. Mas nós temos duas principais, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, muito famosa, que é a Lei 9.394, de 96. Nós também temos a nossa Constituição Federal, né, de 88, que ela vai trazer uma coisa muito interessante, que fala assim, ó, no capítulo 3, artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A educação é muito mais do que instrução. Instruir é só passar a informação. A educação vai além disso. Ela vai a uma transformação. Então não é só você ler o livro e entender o que está sendo passado ali. É você entender e entender a aplicação daquela coisa. Tem uma frase muito famosa que na verdade, essa frase é muito atribuída a Einstein, mas na verdade ela é do Oliver Wendell Holmes, que fala assim: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, depois que você estuda, depois que você compreende uma coisa, não tem mais volta. Depois que você passa a ter o conhecimento, você nunca mais será ignorante. Sempre que você evolui nesse sentido, você nunca mais vai retroagir. Outra frase também que eu acho que encaixa muito bem com essa é uma frase do Derek Bock. Fala assim: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Então, essas duas frases eu acho que elas se casam muito, porque às vezes a gente fica pensando que a educação ela é penosa, é difícil, é muito trabalhosa de você adquirir e às vezes não é necessária, mas se você acha que isso é penoso, difícil, experimente a ignorância. A ignorância é muito mais cara do que o conhecimento. E tem uma frase também que eu penso, né? Na verdade, uma frase que eu discordo com a formação, apesar da intenção por trás dela ser boa, que é aquela: estude para ser alguém na vida. Então me gera uma pergunta: se eu não estudar, eu não sou ninguém na vida? Será que eu só serei alguém se eu estudar? Eu discordo. Eu acho que nós já somos alguém, só que estudando nós poderemos ser uma pessoa ou pessoas que possuem a maior relevância na sociedade, que possuem uma maior capacidade de pensamento crítico e que podem contribuir, não necessariamente, podem contribuir com uma forma mais coletiva na sociedade, certo? Mas não é uma obrigatoriedade, certo? Se nós não estudamos, significa que nós não seremos ninguém? Eu discordo totalmente dessa frase, certo? E aí também, seguindo esse mesmo gancho, né, a gente pode pensar. Tem gente que fala: vou estudar porque estudando eu serei uma pessoa mais humilde. Será que a educação ela traz humildade? Vou falar o meu pensamento acerca disso. Eu acredito que a educação em si não traz humildade. Se você já era humilde, quando você tiver educação, você vai ser aquela pessoa humilde com educação. Se você não fosse humilde, você
vai ser aquela pessoa sem humildade e com educação. Então, educação é uma coisa. Há muitas pessoas que confundem o dar boa tarde, dar boa noite, bom dia, conversar com as pessoas com educação. Então, na verdade, a gente pode até distinguir. Tem a educação acadêmica e a educação no trato para com as pessoas. Então, o estudo não vai trazer a educação para o trato com as pessoas. O estudo vai trazer a educação formal. Então, é por isso que em universidades e em vários locais você vê tantas pessoas com a soberba. Já conheci pessoas que porque eram formadas, ou porque tinham um mestrado ou um doutorado, quase não pisavam nem no chão. Enquanto que já conheci outras pessoas com conhecimento assim que você, meu Deus, como essa pessoa sabe tanto, com doutorado, pós-doutorado e todas essas titulações inimagináveis, com uma humildade assim extrema. Então, a humildade ela não está relacionada com o seu grau de instrução, e sim com algo que está aqui dentro. Será que a educação vai me trazer honestidade? E aqui eu dou um sonoro não. A honestidade não vai estar ligada com a sua educação. Talvez, como eu falei na Constituição Federal, que ela mostra não na educação acadêmica, mas na educação que é incentivada com a colaboração da sociedade e da família, como eu falei. Talvez, se a educação dada pela sua família, sim, essa vai te fazer uma pessoa mais honesta. E a outra é uma pessoa mais sociável também. E, então, por quê? Já que a educação tem todos esses benefícios, por que a educação, por que estudar às vezes é tão desmotivante? Hoje nós vemos muito isso. Alunos que estão desmotivados, que você... eu, né, na condição de professor, às vezes explico uma coisa e a pessoa não tem nem uma motivação para poder tentar entender, ela não se sente motivada a entender aquilo. Mas qual é a principal razão da pessoa não querer entender aquilo? Eu acredito que é o desvio de finalidade. A pessoa não entende o que é aquilo, para que aquilo está sendo feito, né? Que aí vem a segunda grande pergunta que eu fiz até agora, né? O primeiro era, por que nós estudamos? E se você entender o porquê estuda, você vai chegar numa outra pergunta que é, para que nós estudamos? Se você entende o porquê e para que você estuda, o estudo não vai ser penoso. O estudo vai ser delicioso. O estudo vai ser gratificante. Você vai conseguir estudar e vai passar horas e horas e horas, vai ter a sua evolução pessoal sem nem perceber. Então, por que isso? Crescer não é fácil, né? Então, a educação, ela de fato é difícil, né? Não é eu chegar aqui, não é uma coisa, quando eu pego um livro como esse, vou lendo, hoje eu consigo ter um sabor em ler isso, porque as palavras elas vão me trazer uma informação que vão me ajudar como pessoa. Mas, se eu ainda não tenho essa capacidade de ler e entender o que está sendo falado, isso vai ser uma leitura penosa para mim. E eu estava pensando um pouco sobre a criança, né? A criancinha nasceu, assim que ela nasce, ela ainda não consegue comer o alimento sólido, ela se alimenta somente do leite materno e ela não tem dente ainda. E depois os dentes começam a nascer e aquilo vai causar uma dor imensa, causa febre. Mas depois que os dentes nascem, então essa criancinha ela vai poder comer uma comida mais sólida, crescer e virar um adulto. Então é a mesma coisa para a educação. No início nós estamos fraquinhos, ainda não conseguimos digerir a informação. A gente vai passar por um período de dor, mas depois você vai conseguir evoluir e aprender a absorver esse alimento, né? Que são os livros e são as aulas. Então, isso demanda tempo. O sucesso não é imediato, muito menos certo. Se você estuda, você pode ter sucesso, dependendo de qual o seu objetivo, mas ele não é um sucesso 100%. Obviamente, quanto maior o seu esforço, a sua dedicação, o seu foco, maior vai ser a probabilidade de você alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Certo? Então, eu acredito também que a quarta coisa que eu estava falando aqui, que justifica o porquê do estudar ser desmotivante, é
o modelo de aula não atraente. Então, quando você participa de uma aula que ainda usa recursos de 1600, que não tem essa coisa da atratividade, da interatividade, aluno-professor, material com a linguagem mais adequada, isso faz com que essa aula, ou então que o conhecimento ele seja mais penoso mesmo. E aí vem a outra questão, quando é bom? Então, o conhecimento é bom quando você entende o propósito daquilo que você estuda. Então, eu vou estudar isso por causa disso. Eu vou aprender isso para poder fazer isso. É muito interessante que nos cursos técnicos a gente tem uma visão bem mais direcionada disso, né? Porque eu me lembro na época do meu curso técnico, eu aprendi a usar um multímetro. Ah, para que eu aprendo a usar um multímetro? Porque eu vou fazer uma medição de uma tensão numa tomada e vou identificar se essa tomada está adequada ou não, se o nível de tensão dela está abaixo ou acima. Então, quando a gente tem essa visão mais prática da coisa, parece que o conhecimento ele se torna mais delicioso, né? Da gente absorver. Então, a aplicabilidade do conhecimento ele é excepcional para que o conhecimento, para que o estudo seja bom, para que eu tenha prazer em fazer aquilo. A outra coisa é sempre o que eu acabei de dizer, né? Aliar a teoria à prática, que não necessariamente é para técnicos, né? Mas uma pessoa que fala sobre a história do Brasil. Então, existe aplicabilidade naquilo. A filosofia, a química, a matemática. Então, todas essas disciplinas que nós temos hoje, elas não são colocadas por acaso. A biologia, nós estamos vivendo atualmente uma crise de saúde causada por um vírus. E a biologia explica o que é um vírus, como é o seu contágio, como é que ele é transmitido, ou se é pelo vento, ou se é... Então a gente vai entender a diferença de uma bactéria e um vírus. Tudo isso é importante para a gente compreender a sociedade, na sociologia, como é o comportamento social hoje, devido a todo esse ataque, a questão da economia, da filosofia, a importância do pensamento para que a sociedade como um todo solucione isso. Então, todos esses conhecimentos que a gente vê da química, da física, da biologia, da matemática, da história, da geografia também, como é que foi a transmissão do vírus ao longo do mundo, né? Saindo lá da China até chegar aqui no Brasil, a questão dos transportes, como é que se deu essa proliferação, essa disseminação do vírus. Então, tudo está relacionado. Então, por isso é importante estudar e compreender, entender a língua portuguesa para você poder passar aquela informação que você deseja para outra pessoa com clareza, sem gerar duplo significado, duplo sentido ou vários múltiplos significados. É importantíssimo estudar e compreender essas bases e depois, obviamente, ter um conhecimento mais específico numa universidade de nível superior. Eu queria deixar uma breve conclusão, né? Que o estudo ele gera inclusão social. Quando você estuda, você vai estar capacitado, sendo você rico ou de família pobre, você vai estar capacitado a trabalhar da mesma forma que a outra pessoa. Eu sei que o caminho para quem não tem condições em casa é muito mais difícil. Eu já sofri por isso, eu já tive muita dificuldade de conseguir alcançar maiores patamares, porque minha família não tinha todas as condições plenas para poder estudar, mas eu lutei, fui lá e hoje alcancei o que eu almejava e lógico que eu ainda almejo muito mais coisas. O estudo ele vai trazer também para a gente uma condição digna de trabalho, um rompimento social, vai fazer com que você saia daquela coisa que você já estava fadada. Ah, na minha família todas as pessoas só têm esse determinado trabalho. Sim, mas você pode ser o que você quiser se você estudar para aquilo. Ah, eu moro na favela, mas eu quero ser um juiz de direito. Você pode ser. Obviamente que não vai ser fácil, mas você pode ser. Se você quiser também, estiver visando somente, eu quero enricar, eu quero crescer financeiramente, também é possível. O estudo vai propiciar isso a você. Obviamente que não é somente através do estudo, há pessoas que não estudam e que conseguem, né, obter riquezas, né? Mas nós estamos falando aqui do estudo acadêmico. Mas a pessoa que conseguiu enriquecer sem estudar o acadêmico, ela com certeza desenvolveu outras habilidades e estudou de outra forma. Outra coisa que acredito que é, para finalizar mesmo o vídeo aqui, quando você estuda e você cresce inclusive financeiramente, então você vai ter condições, vai ter a capacidade de ajudar outras pessoas a também crescerem, e isso é um ciclo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se você ficou até aqui, eu queria agradecer, pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e queria mesmo muito que você deixasse o seu comentário explicando como a educação mudou a sua vida, como a educação já mudou também a vida de pessoas próximas a você, e se você acha que a educação de fato é importante ou não, porque também eu respeito caso você discorde da minha opinião. Então, queria trazer esse espaço aqui para discussão, agradecer e até um próximo vídeo. Muito obrigado, eu sou o Marcos Cruz. Valeu!